Anote o que eu vou dizer agora e depois vocês vão voltar nesse mesmo vídeo e vão comentar que eu estava certo. Essas mesmas mulheres que apoiaram essa lei, que fizeram burburinho nas redes sociais, que estão falando mal de homens, que se você não apoia essa lei você está sendo misógino, isso, aquilo, vão ser essas mesmas mulheres que depois vão implorar pelos seus empregos de volta, reclamando da alta taxa de desemprego entre elas, que ninguém quer contratar elas por simplesmente ser mulheres e isso e aquilo. Mas a gente avisou que se essa lei fosse aprovada pelo Senado e depois pela sanção presidencial, essa lei seria apenas uma máscara para encobrir o real problema que tem e também como uma pauta política em ano de eleição. Ah, e um detalhe aqui, não são apenas as mulheres que trabalham em empregos formais, até mulheres que trabalham em streamers, que fazem conteúdo nas redes sociais, elas também serão impactadas, querendo ou não. Mas antes de dar minha opinião sobre isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória, qualquer coisa assim do tipo, açaí, pão de queijo, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir seu comentário. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Canva do 0 ao 5K é o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Vocês estão cansados de ouvir por aí que essa nova lei que foi aprovada pelo Senado tem muitas brechas que dá a subjetividade e o medo real nas pessoas, principalmente, que eu vou falar aqui, no mercado de trabalho para o empresariado. Porque, ó, vamos fazer um resumo aqui básico do que está acontecendo. Essa nova lei criminaliza o ódio e a aversão às mulheres, certo? Mas onde está escrito o que configura esse ódio? Qual é o critério objetivo? O que separa uma crítica profissional legítima de um ato misógino? O que separa uma discussão acalorada que vai acontecer inevitavelmente na parte profissional, na parte de discussão de ideias, ideias diferentes, o tipo que todo mundo tem no trabalho com um homem e uma mulher, para um crime imprescritível? Não está escrito e não está detalhado nessa lei. E esse é o problema central. Olha, sem olhar para o lado político, se fosse você é um empresário, um chefe, alguém que tem uma empresa e precisa contratar. Com essa lei que você leu, você viu várias opiniões de pessoas que conhecem lei, pessoas que leram com mais afinco, que entenderam como funciona de fato essa nova lei, essa nova proposta, que está definindo misoginia praticamente como algo subjetivo em todos os aspectos. E quando você vai levar ao seu âmbito profissional, o risco jurídico para esse empresário vai aumentar demais. Ele vai pensar 1000 vezes antes de contratar uma mulher. E daqui a um tempo, por algum motivo, seja um feedback de desempenho, uma demissão necessária, ou até mesmo uma discordância em uma reunião, essa mulher se sentir ofendida e alegar misoginia, o que vai acontecer? Como a lei é inafiançável e imprescritível, o empresário pode se ver em uma enrascada jurídica gigantesca com um processo que não tem fim e sem possibilidade de fiança. E a consequência prática disso, que eu estou vendo a um futuro bem próximo, se essa lei for sancionada pelo presidente e a gente começar a ver o empresariado, as mulheres que têm um emprego, que precisam do emprego para sustentar suas casas, né, que eu conheço muitas mulheres que têm princípios e valores que não concordam com essa lei, que querendo ou não, infelizmente, vão pagar o pato, porque é muito simples. As mulheres que concordam com essa lei, isso, aquilo, mas nunca precisaram pegar um ônibus aí, pegar um metrô, trabalhar além daquela carga horária para ter um dinheiro a mais no fim do mês, para sustentar sua casa e ainda fazer as tarefas de casa, ajudar os filhos e tal. Essas mulheres que apoiam essa lei, que quem não concorda com essa lei é os homens, é as pessoas que têm, né, culpa aí no cartório, e não é assim. A gente, eu, na minha opinião, e várias pessoas, não é que não concordamos com essa lei em si, mas essa lei deixa muita brecha de subjetividade, porque tem aquela parte, o ato de ação e omissão é considerado um caso misógino. Aí, por exemplo, no serviço, você não cumprimenta uma mulher ou simplesmente fala alguma coisa para o bem dela, e se ela se sentir ofendida, ela pode, sei lá, sacar o celular, falar isso, aquilo, nas redes sociais, entrar na justiça. E também um ponto, né? As pessoas mal intencionadas podem usufruir dessa lei, e as outras mulheres que sim precisam de leis que amparem ela em todos os sentidos, elas vão ser as mais prejudicadas. Porque pensa assim, no lugar fudido que tá aqui no Brasil, na questão de imposto, na questão do empresariado, que vira e mexe, tive aí empresários criticando as altas taxas de impostos, que não conseguem contratar mão de obra qualificada, isso, aquilo. Agora, com essa nova lei, se entrar em vigor
nacionalmente, que a gente vai sentir na pele mesmo, o empresário vai pensar em contratar alguma mulher, ou até mesmo aquelas mulheres que estão naquelas vagas de emprego, você acha mesmo que elas vão continuar ou ela vai ser mandada embora? Mesmo que ele pague toda aquela rescisão toda, para ele vai ser mais conveniente contratar um homem solteiro, um homem até de família, do que a mulher, porque ele tem um risco jurídico muito mais alto e, consequentemente, não tem nada que ampare ele nessa situação, porque tudo vai ser interpretado, vai ser subjetivo no âmbito daquele trabalho. E o que mais me impressiona, e também possivelmente vocês, é que tem muitas mulheres que eu já vi nos comentários, isso, aquilo, falam abertamente que apoiam essa lei, que tá certo mesmo, não vai acontecer nada disso que a gente tá falando e tal. Mas, cara, na real já tá até acontecendo, que eu já vi um vídeo de uma mulher, que eu vou deixar aqui passando depois, que ela falou que já tem empresárias que já tá fazendo uma grande organização para mandar as mulheres embora por causa dessa nova lei. O risco que eles têm é muito mais grande do que as vantagens, sabe? Eles acabaram de criar a maior ameaça ao emprego feminino que esse país já viu. Agora me diz, se você fosse empresário, você contrataria uma mulher sabendo que qualquer conflito profissional pode virar um processo criminal contra você? Isso não é teoria. Já aconteceu em outros países. A França criminalizou o assédio moral com uma definição vaga. O resultado, os estudos mostraram que empresas passaram a evitar promoções de mulheres a cargos de liderança. Porque quanto mais autoridade ela tem, mais risco jurídico o empregador assume ao cobrar um resultado. É a mesma lógica. O sistema vende como proteção, mas a consequência real é o isolamento da mulher. A mulher vira uma bomba jurídica ambulante dentro de qualquer empresa. Preciso que toda mulher que trabalha no Brasil ouça isso agora. Um consultor de empresas me mandou o seguinte: ele fez uma reunião com um empresário que tem 250 funcionários. Desses 250, 195 são mulheres. O empresário decidiu demitir 150 dessas mulheres até o final do ano. 150. E contratar no lugar homens acima de 28 anos, pais de família que moram com os filhos. Interessa um projeto de lei que vai fazer com que as mulheres sejam desempregadas em massa ao sistema. Porque se a mulher não tiver como trabalhar, ela vai depender de Bolsa Família, ela vai depender de mais leis que a favoreçam e ela vai depender do que esses militantes travestidos de políticos dizem para ela, dizendo que vão a defender, quando na realidade eles geram todo o caos para depois vir propor uma solução. Porque como um homem vai se sentir, ou até mesmo uma mulher à vontade para interagir com uma colega de trabalho, dar um feedback, ou até mesmo fazer uma brincadeira, uma resenha na hora do almoço, na hora da folga. Se ele ou ela sabe que qualquer deslize pode ser interpretado como misoginia e ter consequências tão severas. Então, até na questão da comunicação do ambiente de trabalho, cara, vai ser distante. Por consequência, a produtividade vai cair drasticamente, porque eu não consigo entender essas pessoas, principalmente mulheres, e também certos movimentos, que vocês sabem muito bem, feministas, que, nossa, se você discordar de uma lei que teoricamente é em prol das mulheres, mas a gente sabe as reais intenções, que nem eu falei lá atrás, você é misógino. Isso tanto homem quanto mulher. Só que o que as pessoas estão falando é que essa lei leva muito ponto de subjetividade. Se essa lei tivesse uma coisa mais objetiva, uma questão mais específica do que seria um crime de misoginia, é lógico que a gente não estaria falando dessa questão do mercado de trabalho para elas, que as mulheres que vão mais sofrer nisso vão ser as mulheres da classe C, da classe D. Por que eu falo isso? Tem até pessoas instruídas, estudadas nessa parte mais macro da coisa toda, a questão de leis, a questão da sociedade, como funcionam as interações, dizem que as mulheres que vão mais sofrer são essas mulheres C e D, porque são elas que têm empregos em fábricas, a atendente, a balconista, a recepcionista, a caixa do supermercado, todas elas que vão sofrer as consequências. As que estão no topo da cadeia não vão sofrer. Se sofrerem, cara, elas vão ter amparo jurídico, vão fazer isso e aquilo, e as outras, que não tem nada, que não tem nenhum amparo sobre isso, elas vão ficar desempregadas e, por consequência disso, o que vai acontecer com elas, sabe? É isso que me impressiona e até, gera um pouco de revolta, que, mano, não é uma questão que eu não tô concordando com a lei, é uma questão o que vai acontecer com elas, o que vai acontecer com elas no mercado de trabalho, a questão do emprego, a questão do desemprego aqui no Brasil. Já tá difícil arrumar emprego, arrumar um emprego bom numa empresa boa, que pague o que é justo, que seus benefícios. Imagina se essa lei entrar em vigor. As mulheres que dependem exclusivamente daquele emprego, que precisam procurar um emprego, sabe? E olha, eu também preciso colocar um cenário ainda mais específico para você ver como isso pode funcionar na prática. Como o empresário, as mulheres que, hoje concordam com essa lei, amanhã podem sofrer as consequências.
né, usufruir dessa lei com má intenção, imaginam que uma funcionária, por qualquer razão, decide entrar com um processo contra a empresa. Ela procura uma advogada que é especializada nesse tipo de ação, que conhece bem essa nova lei, que tem um pezinho, um certo movimento, que vocês conhecem muito bem, né? E ela sabe muito bem, veja bem, usar situações cotidianas, né, que outrora era normal, e ela pode usar isso como misoginia. Tanto é uma verdade isso que, antes dessa lei ser implementada, tem várias, né, influenciadoras, criadores de conteúdo nas outras redes sociais vizinhas, advogadas, que ensinam as mulheres a como conseguir uma pensão vitalícia com o namorado. Ah, se eu tô, sei lá, 1 ano ou meses com o meu namorado, eu tenho direito ao apartamento dele, ao carro dele. Como, né, dar golpes, cara. Isso é verdade. Ensinam como dar golpes, que na minha visão é um golpe. Né? O golpe do baú, como pegar benefício, como pegar aquela questão da pensão socioafetiva. Tudo isso elas ensinam. Agora imagina se essa lei entrar em vigor, que, na minha opinião, vai ter muito disso, as pessoas usarem isso como, usufruir isso como má intenção, as pessoas mal intencionadas. E como hoje qualquer coisa, né, pode ser considerado misoginia, é um prato bem cheio para essas advogadas, né, com um pezinho lá no feminismo, usarem isso ao seu favor. E um detalhe, o processo pode levar anos, o crime não prescreve, o custo jurídico é enorme, e no final, mesmo que o empresário, entre aspas, ganhe, o estrago financeiro e da imagem já tá feito. Imagina aí um empresário médio, que na minha opinião vai ser os que mais vão sofrer, um empresário médio, pequeno. Aqueles de grandes corporações, cara, eu acho que não vão nem sentir nem o peso disso, mas os pequenos e os médios vão sentir. E por quê? Porque a maioria não tem departamento jurídico, a maioria tá começando sem fôlego financeiro para absorver um processo longo. Então a conclusão que muitos vão chegar silenciosamente, sem falar de voz alta, é que o risco de contratar a mulher ficou alto demais, não custa, não vale mais a pena. Mas tudo isso que eu falei para vocês tá só apenas no mercado formal. Tem outro setor que, na minha opinião, e eu não vi ninguém falar a respeito, que vai ter um impacto, acho que ainda até pior, sabe? Que são as mulheres que trabalham na internet. Criadores de conteúdo, streamers, influenciadoras, especialmente aquelas cujo público é majoritariamente masculino. Aqueles caras que dão doentes pra elas, que mandam mensagens, aquilo que escrevem, porque pensa esse raciocínio que eu tô tendo. Essa situação é muito real pra muita gente, sabe? Uma criador de conteúdo, que tem um canal grande que o público é majoritariamente homem, que acontece sempre uma resenha, isso, aquilo, né? É tudo resenha, não tem que levar a sério. Não tem que levar a sério. Porém, se essa lei entrar em vigor, você acha mesmo que esses homens, ou até mesmo as mulheres que mandam donates pra ela, mandam mensagem, interagem, fazem engajamento nos vídeos, vão ter esse tipo de atitude depois que essa lei for implementada rigorosamente? Será que eles vão querer correr o risco, mesmo que tudo é resenha, é uma coisa que não é pra levar a sério? Você acha mesmo que vai acontecer? Eu acredito que não. Por quê? Como é uma lei imprescritível e inafiançável, mesmo que passe anos, aquele post, aquele áudio que você mandou, aquela mensagem que você escreveu, pode ser usada contra você. Então, até as streamers, criadores de conteúdo, vão também sofrer na pele. E um detalhe, essas mesmas que apoiaram essa lei, eu vi muito aí nas redes sociais que, nossa, fizeram discurso, fizeram vídeo, isso, aquilo. Quando elas começarem a sentir na pele o que realmente essa lei vai fazer com elas, depois elas vão fazer uma carta aberta, vão falar isso, aquilo. Porque quando começa a sentir no bolso, aí começa a ter mais consciência no que elas se meteram, sabe? No que realmente essa lei está colocando elas. Cara, cada vez mais que passa os dias, eu vejo que, mano, o Brasil é intancável, cara. O Bostil é foda. A gente não tem praticamente uma perspectiva boa de melhora. O cenário fica cada vez mais complexo. A interação humana, a interação de pessoas, de homem com mulher, tá sendo censurada. Faço até uma relação com o livro que eu citei anteriormente, 1984. Parece que o Brasil tá virando uma espécie de ditadura silenciosa. Aos poucos está minando. E o mais irônico de tudo é que muitas dessas mulheres que defendem essa lei, às vezes com a melhor das intenções, talvez não estejam enxergando essas consequências indiretas e diretas que elas mesmas vão sofrer, sabe? Elas podem ser as primeiras a sentir um impacto negativo no mercado de trabalho, na dificuldade de conseguir um emprego, aquelas mulheres que estão solteiras, que precisam exclusivamente de um emprego para sustentar sua família, ou da perda de engajamento em plataformas digitais de criadores de conteúdo, a queda drástica do seu salário, sabe? A intenção dessa lei é nobre, proteger as mulheres, mas a forma como ela foi redigida, com essa subjetividade toda na definição de misoginia e as penas tão severas assim, pode acabar criando mais problemas do que soluções.
E a gente precisa de que essa lei seja clara, objetiva, que realmente combate o ódio e a violência, mas não que abra margem para interpretações abusivas ou que gerem insegurança jurídica, que a gente sabe muito bem que vão ter mulheres que vão usar essa lei, vão sofrer essa lei com má intenções. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, não me cancelem, eu só apenas dei minha opinião. E se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei no decorrer desse vídeo, fica à vontade aqui para comentar. E também, cara, se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui para vocês, se possível, para dar uma ajudinha, tem algumas formas que vocês podem contribuir financeiramente, que tá tudo aqui na descrição. O apoia-se, a vaquinha, deixando também um valeu demais junto com o seu tema de vídeo que queira que dê minha opinião. E da forma grátis, que ajuda muito mesmo e não te custa nada, é deixando o seu like, comentando aqui uma coisa aleatória a respeito do tema. Deixe 2 ou mais comentários para engajar muito o vídeo, hypando também que tem essa opção quando você arrasta a aba dos comentários no seu celular e se inscrevendo no canal. E se tudo aquilo que eu falei acontecer mesmo, vocês voltem aqui, digitem a palavra aconteceu. Então, no mais, eu desejo sucesso para todos vocês. Até a próxima.